E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Liga Gaúcha de Futsal. Sou Luciano Andrade por aqui nessa parceria do X1 Futsal com a Liga Gaúcha de Futsal para geração de conteúdo também por aqui no YouTube da Liga Gaúcha. E a gente vai falar sobre a grande decisão do Gauchão Sicredi Futsal Série B 2023. Neste sábado, em Cerro Largo, 8 horas da noite, a equipe do Cerro Largo Futsal joga contra a AGF da cidade de Agudo, valendo o título da competição. Já é o jogo da volta. Na primeira partida, empate em 1-1 e agora as coisas vão todas ser definidas. Antes de falar dos nossos convidados e trazer a participação deles por aqui, o convite para todo mundo se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir, comentar, compartilhar, interagir sempre com a gente nas redes sociais aqui da Liga Gaúcha de Futsal, nas redes sociais do X1 Futsal. Então, vem junto com a gente para acompanhar todo o conteúdo por aqui em todas as demais plataformas. Tá combinado então, pessoal? Se liga aí porque tá só começando esse bate-papo bacana sobre a Série B do Gauchão de Futsal 2023, promoção da Liga Gaúcha de Futsal. Se liga! Então nós vamos contar com a participação por aqui dos treinadores, dos técnicos, das duas equipes que farão a grande decisão neste sábado na cidade de Cerro Largo. A gente vai começar com o mandante, a equipe do Cerro Largo Futsal, com o técnico Rodrigo Ferretti, e daqui a pouco a gente conversa também com o Sandro Couvero, técnico da equipe da AGF da cidade de Agudo, para projetar um pouquinho e divulgar cada vez mais esta grande decisão. Professor Rodrigo Ferretti, é um prazer recebê-lo aqui no YouTube da Liga Gaúcha de Futsal, nessa parceria com o X1 Futsal. Tudo bem com o senhor, professor? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que vão nos acompanhar via redes sociais da Liga Gaúcha e do X1. Dizer que é um prazer poder falar contigo e com todo mundo. Que maravilha. Muito obrigado, professor Rodrigo. Um confronto que vinha meio que insistindo em não sair nos últimos anos. As duas equipes meio que bateram na trave, quase se enfrentaram, não se enfrentaram. Chegou em boa hora de enfrentar a GF de Agudo, professor Rodrigo? É uma boa hora, né? Uma boa hora onde as duas equipes já estão com acesso garantido à Série A. Né? Chegou em alguns momentos aqui da Série B, onde esse confronto teve, como você mesmo disse, com grandes possibilidades de não acontecerem, mas acho que chegaram dois grandes projetos nessa final, dois grandes trabalhos, não que os nossos adversários não tenham sido, mas as equipes, vamos dizer assim, que melhor se estruturaram durante toda a competição. E aí vem a pergunta, o senhor já meio que antecipou as respostas, talvez, mas o que fez o time do Cerro Largo chegar a esta decisão, chegar a este momento de definir o título do campeonato da Série B nesse ano, nesse final de semana, professor Rodrigo? Eu acho que o que nos fez estar hoje na final e com a campanha que o Cerro Largo apresentou durante a Série B foi consistência e equilíbrio, né? A gente buscou equilibrar tanto as ações defensivas como ofensivas da equipe, que a gente tivesse primeiro uma defesa muito sólida, muito consistente, para que a gente sofresse menos nas partidas e nos proporcionasse estar mais tranquilos durante a competição. Né? E foi dessa forma que a gente conduziu quase toda a temporada. A nossa equipe teve, ao longo de 2023, as melhores defesas nas três competições que está disputando a final, e na Copa dos Pampas, por ser uma competição de mata-mata, nós caímos para uma grande equipe, que era a equipe do Guarani, dirigida pelo Adão. Então, acho que o que nos proporcionou estar neste confronto da final da Série B é isso, a consistência e o equilíbrio entre as ações ofensivas e defensivas, e é logicamente que um plantel que comprou, vamos dizer assim, as nossas ideias e os nossos objetivos, para que a gente pudesse hoje estar colhendo, vamos dizer assim, o alcance dos objetivos que foram traçados e o objetivo mais importante da temporada, que foi o acesso. Professor Rodrigo, como é que foi a temporada, né?
Qual a sua avaliação do transcorrer dos jogos, das competições da equipe do Cerro Largo, professor? Eu acho que nós entramos e conseguimos bater basicamente quase todos os objetivos do ano. A gente entra numa supertaça Farroupilha como franco atirador, vamos dizer assim, né? Um time de Série B com o objetivo de passar a semifinal e conseguimos ali chegar à final, tirando a equipe de Passo Fundo, uma equipe da Série A Gaúcha, e jogando uma final contra o Guarani. Acabamos perdendo a final, acabamos sendo vice-campeões, mas também uma competição onde o nosso time foi muito bem. E eu acho que o que nos fez sair na frente, vamos dizer assim, foi ter começado cedo. Nossa equipe se apresentou 30 de janeiro, antes de muitas equipes no Rio Grande do Sul, fez com que a gente conseguisse implementar as ideias que a gente queria e já chegar na competição já no momento ideal, né? No momento competitivo ideal, enquanto as outras equipes estavam usando a Supertaça como campeonato preparatório. Depois vem a Taça Farroupilha, também aí a gente já, pela campanha que apresentou na primeira competição, um pouquinho diferente, já menos franco atirador, mas também sabendo que a gente teria que desbancar equipes mais tradicionais e equipes de Série A. Chegamos à final contra Santa Rosa e Santa Rosa foi melhor, não tem o que se discutir, né? Ganhou os 2 jogos e de margem considerável no placar. Então, foi um adversário que nos foi superior. E a Copa dos Pampas foi uma competição que a gente entrou, mas que durante a competição sentiu que se a gente fosse realmente, se a gente fosse dar a devida atenção como a competição merecia, a gente poderia não ter os resultados importantes na Série B. Então, em algum momento, né, como nosso torcedor, quem acompanhou os jogos, viu, quando foi jogar contra a Peñarol, nós fomos, inclusive, com o time mesclado no jogo de volta, sabendo que corria o risco de cair fora, mas foi uma opção que a comissão técnica fez para que a gente conseguisse manter o rendimento da equipe naquele momento. E aí a Série B é uma campanha que a gente vem com apenas uma derrota durante toda a competição, no jogo de ida da semifinal contra a equipe de Gentil, que aí aquela situação, sim, que o nosso confronto com o Agudo quase não aconteceu. A gente precisou reverter o placar aqui, em Cerro Largo, e vamos dizer assim que é uma temporada para ser lembrada. São 4 competições e 3 finais. Muito se fala também sobre a questão do calendário, né? O preenchimento do calendário para que a gente tenha um ano cheio do futsal. E como o senhor destacou, o planejamento do Cerro Largo é um exemplo disso. Começou em janeiro e está terminando em dezembro. Isso é o ideal para o futsal, professor Rodrigo? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Quantos mais jogos a equipe puder ter na temporada, é melhor, porque para o dirigente, como é que o dirigente justifica ao patrocinador uma manutenção de uma equipe que começa muito tarde e termina muito cedo, né? Então é importante sim que se tenha um calendário cheio, é importante que se tenha, eu acho que da forma como o Rio Grande do Sul está configurado com 4 competições no calendário durante o ano, né? 3 competições obrigatórias e uma que você tem o direito de participar sendo campeão da Taça Farroupilha ou da Copa dos Pampas. Então, é importante que um grande número de competições para que as equipes estejam sempre atuando, porque, do contrário, a manutenção dela, o pagamento de salários, as estruturas, vamos dizer assim, profissionais, ficam difíceis de ser mantidas. E as equipes muitas vezes lutam por isso, né? Para que haja a possibilidade de que um planejamento seja efetivamente colocado em prática. Esse é o principal desafio das equipes, traçar o seu planejamento lá no começo da temporada e conquistá-los, eles realmente dentro de quadra com resultados, professor Rodrigo Ferretti? Eu acho que, na verdade, sim, né? As equipes têm sempre muita dificuldade. Vamos dizer assim, por mais que a gente trace metas que a gente acha que são realistas, no decorrer da competição vão surgir
uns percalços que a gente vai ter que enfrentar, vai ter que reajustar, né? Mas é lógico que traçar metas é importante e conquistar os objetivos é importante para que as equipes tenham manutenção. É lógico que um ano sempre vai ser diferente do outro, porque um time é sempre diferente do outro de um ano para o outro. Então, esse ano nosso foi muito bom, o ano que vem pode ser completamente diferente, até inclusive pelo nível técnico da competição que vai ser jogada ano que vem. O Cerro Largo chega à Série A do Campeonato Gaúcho e, segundo me informaram, tem muitos anos que não participa ou participou na época que foi a ACLE. Então, vai ser um novo ano e de muito aprendizado para todo mundo, tanto dentro de quadra quanto fora dela. A gente também fala muito que o futsal é o verdadeiro esporte do gaúcho, né? E que as comunidades abraçam muito as suas equipes. Como o senhor vê, né, esta força da comunidade, o apoio do torcedor, a importância dos jogos em casa, como o senhor vê essa relação do trabalho do time no dia a dia com o município que o time de Cerro Largo defende, professor Rodrigo? Olha, tinha muitos anos que eu não via o fator casa ser muito importante como é aqui no Rio Grande do Sul. As torcidas aqui são muito apaixonadas, elas comparecem realmente em peso no ginásio. A primeira vez que eu cheguei aqui em Cerro Largo, num amistoso contra o Uruguaiana, o ginásio lotado, todo mundo apoiando, todo mundo cantando. E tinha muito tempo que eu também não me emocionava com a manifestação de uma torcida no hino. E o hino, eles cantando o hino rio-grandense, a capela, realmente é de emocionar. Então, aqui o Rio Grande do Sul tem esse fator que é interessante para todo mundo, é interessante para os treinadores, para os atletas, que traz um fator motivacional diferente, né? Vamos dizer assim, que jogar fora de casa é sempre uma situação difícil, porque você joga contra o adversário mais a sua torcida. Então, o fator casa aqui é o diferencial. Puxando para onde eu estava anteriormente, que é Santa Catarina, dificilmente você via essa participação toda da torcida, a torcida inflamar, vir junto com o time, jogar junto com a equipe. Então, o campeonato se torna diferente e ele se torna, inclusive, imprevisível, porque espera-se sempre que o time da casa ganhe e o que vai fazer a diferença é se você conseguir igualar as ações fora de casa, né? Porque ganhar dentro de casa se torna sempre obrigação, até pelo apoio da sua torcida. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem um diferencial muito grande que vem da sua torcida apaixonada, né? E das suas arquibancadas que estão sempre lotadas. Muitos dizem que um time vitorioso ou o time precisa ser sempre a cara do treinador, ter sempre a identidade, a cara do técnico. Qual é a cara que tem o time do Cerro Largo Futsal, hein, professor Rodrigo? Interessante, porque essa semana eu vinha justamente tendo uma conversa sobre isso com a minha esposa, dizendo que eu estava achando que o meu time estava se tornando frio igual a mim, né? Calmo, sabendo buscar os momentos corretos do jogo, né? Que eu não sabia se isso era interessante ou se era ruim para eles. Mas hoje eu vejo a equipe do Cerro Largo como uma equipe diferente daquela que a gente encontrou aqui, né? Hoje a nossa equipe consegue ser mais fria, vamos dizer assim, calculista. Antes eu achava que os atletas sofriam muito as circunstâncias do jogo, sofrer as alternâncias de placar. E hoje por isso que eu cheguei a essa constatação que eu acho que o time se tornou frio. Ele consegue lidar com as alternâncias da partida e consegue suportar o ímpeto do adversário, né? E que eu acho que isso é extremamente importante, principalmente nas partidas fora de casa, porque os adversários fora de casa ele tem uma postura completamente diferente, dentro das suas casas, no caso, completamente diferente. Eles são mais impetuosos no início da partida, e eu acho que essa frieza nesse ponto, não sei se eu gostaria que eles fossem tão frios e tão calmos quanto eu, não. Acho que eles têm que ser mais ativos. Eu ia perguntar se o diálogo com a sua esposa chegou a alguma conclusão ou não, né? Não, na verdade, não chegou a conclusão nenhuma, né? Ela ficou só escutando
e falou, mas tu acha que isso é bom? Aí eu fui pensar de novo. Professor Rodrigo, não querendo dar spoiler sobre a sua preparação para o jogo e nem mesmo entregar alguma arma para o inimigo, como diz o ditado, né? Mas qual a avaliação que o senhor faz da AGF de Agudo, principalmente na questão do ponto forte do seu adversário, professor Rodrigo? Então, a AGF de Agudo, pela filosofia do Sandro, né, a sua forma de atacar e sua forma de defender, inclusive os próprios quartetos que o Sandro monta, eles variam de adversário para adversário, né? Ele teve uma característica comigo lá da forma que ele decidiu nos enfrentar. Eu acredito que ele terá outra aqui em Cerro Largo, né? Tanto da sua forma de defender, como os quartetos que ele vai montar. Isso a gente tem estudado bastante, tem olhado bastante, para que minimize a possibilidade de surpresa, que foi o que a gente fez no primeiro jogo. Mas mesmo assim, nós fomos surpreendidos com a impetuosidade do time de Agudo logo nos primeiros minutos, que inclusive foi onde a gente sofreu o gol no erro da nossa defesa. Então, a nossa preparação ela tem sido voltada sempre em cima dos adversários, que a partir daí eu faço algumas alterações, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, para que a gente consiga buscar os resultados. Então, a nossa preparação tem sido exatamente em cima disso. Observação dos jogos, para que a gente minimize as surpresas que o adversário pode nos criar. Professor Rodrigo, o resultado desse primeiro jogo, né, desse primeiro confronto da decisão, o quanto ele impacta efetivamente no jogo da volta? Eu acho que ele impacta psicologicamente, ele tem um impacto psicológico muito grande. A gente veio de uma final lembrando da Taça Farroupilha, de uma final contra Santa Rosa, aonde o contexto psicológico daquele primeiro jogo definiu muitas situações para o segundo jogo. Inclusive algumas alterações táticas que eu fiz ao time mudaram muito o que foi o jogo dentro de casa. E o fato de nós termos conseguido ir a Agudo e empatado o jogo, e em alguns momentos ter tido a oportunidade, inclusive, de ampliar o placar, nos coloca numa situação onde que mostra que o que nós fizemos está no caminho. É lógico que houveram erros que a gente vai precisar corrigir, né, que já estão sendo corrigidos durante essa semana, mas nos coloca numa possibilidade, nos coloca numa situação onde que é possível ganhar dentro de casa. É lógico que a gente já está trabalhando também com a situação onde entre juiz foi lá, empatou e perdeu em casa, né? Então, eu acho que é um confronto que fica em aberto, né? Mas o fator psicológico de você vir para dentro de casa e não precisar jogar duas partidas, né, para obrigatoriamente ganhar da grande equipe, que é a equipe de Agudo, no tempo normal, para levar para uma prorrogação e deixar o jogo aberto como uma partida simples, onde os dois podem ganhar, é um fator importante. Então, o resultado de 1-1 lá traz um fator psicológico positivo, eu acredito que para nós. Uhum. Regulamento, né, dessa disputa. Eu sou um cara que defendo muito a disputa de um terceiro jogo, por exemplo. O senhor acharia isso viável, professor Rodrigo? Não, eu não entendi a pergunta. Eu, eu, Se tu puder repetir. eu sou um defensor de que o regulamento da competição numa fase de mata-mata possa disponibilizar uma realização de um terceiro jogo, um terceiro confronto entre as equipes finalistas ou aqueles que definem uma vaga para uma próxima fase. O senhor acha que isso seria viável, professor Rodrigo? Eu acredito que sim, que para o espetáculo fica bom, né? Eu acredito que sim. Na verdade, engrandece o espetáculo, engrandece a parte técnica da competição, onde as equipes podem jogar com toda a sua intensidade, né? Que podem mostrar todo o seu potencial, porque, em virtude de se perder o jogo, tem uma outra oportunidade, ou num dia seguinte, ou em outra data a ser marcada, onde você pode jogar sem o desgaste físico do que foi a partida no tempo normal.
A prorrogação é sempre muito difícil, porque você tem 10 minutos para definir a tua vida. Então, o teu psicológico está abalado, a tua responsabilidade é gigantesca, dentro ou fora de casa. E em muitas situações, o jogo acaba, por exemplo, aqui ninguém tem a vantagem. Então, ninguém tendo a vantagem, o jogo acaba indo para os pênaltis, ou o erro de alguém vai proporcionar, né, a vitória de alguém. Então, eu sou a favor do terceiro jogo, ou no caso, como a gente teve uma conversa com a comissão técnica essa semana, no tempo normal, vamos dizer assim, eu acho que a melhor campanha deveria ter a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Dois empates levaria a melhor campanha. Um resultado para cada lado, vai para a prorrogação e, da mesma forma, ninguém teria vantagem. Mas eu sou a favor disso, mas eu estou falando isso porque eu tive a melhor campanha, né? Então eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Professor Rodrigo, entre a ressaca do acesso e os 2 jogos decisivos da final, como trabalhar, dá tempo de organizar alguma coisa, de corrigir, de puxar a orelha da galera, dos atletas, como trabalhar nesse período de preparação para esses 2 confrontos decisivos? Então, nisso a gente teve uma dificuldade, porque a gente, desde o início da temporada, vem dizendo que o grande objetivo traçado para o ano de 2023 era o acesso. Então, quando você conquista o maior objetivo do ano, é difícil retomar o foco e a atenção para voltar a trabalhar. Então, a gente deu um período um pouco maior de descanso do acesso até o retorno do primeiro jogo. E aí nós retornamos, e aí eu começo a ficar chato de novo, né? Os atletas dizem que eu sou muito chato, que eu fico cobrando o tempo todo, né? Ou exigindo que eles deem o máximo o tempo todo no treino. Mas acho que não tem forma de ser diferente, principalmente nesse momento, né? Porque esse é o momento do relaxamento. E é no relaxamento e na zona de conforto que geralmente a gente se dá mal, né? Então, já desde a quarta-feira, onde a equipe se reapresentou, os atletas, a gente vem conversando com eles, porque agora é o momento deles brilharem, né? Conquistou o acesso, mas conquistou o acesso e vai abrir mão da oportunidade de ser campeão. A gente tem que, pelo menos, entrar concentrado no jogo para buscar fazer uma grande partida, né? Para a gente buscar igualar as ações, igualar o ímpeto, igualar a parte técnica e tática do jogo, para que a gente consiga buscar o resultado dentro de casa. E o nosso torcedor aqui em Cerro Largo, com certeza, até pelo que eu já fui informado pela diretoria, vai dar casa cheia. Então é importante que a gente venha e jogue pelo torcedor, que vem nos prestigiar, que vem abraçar o time, e é uma segunda decisão dentro de casa, né? Nós já perdemos aqui contra a Santa Rosa. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no YouTube da Liga Gaúcha de Futsal, nessa parceria com o X1 Futsal. Boa sorte, bom jogo neste final de semana, professor Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, professor? Eu é que agradeço e me coloco à disposição sempre do que você precisar, Luciano, pelo X1, ou que a Liga Gaúcha também tiver interesse. Forte abraço. Valeu, professor Rodrigo Ferretti, técnico da equipe do Cerro Largo Futsal, falando sobre esta grande decisão. A gente vai ter agora a participação do Sandro Couver, o adversário desta grande final, técnico da AGF de Agudo, este jogo decisivo da Série B do Gauchão Sicredi Futsal 2023, que será realizado, portanto, neste sábado, dia 2 de dezembro, na cidade de Cerro Largo. Vamos lá então contar com a participação aqui do Sandro Couver. Professor, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui no YouTube da Liga Gaúcha de Futsal, nessa parceria com o X1 Futsal, nessa preparação para esse grande, decisivo jogo. Enfim, será definido o campeão da Série B do Gauchão de Futsal Sicredi 2023. Tudo bem, professor Sandro? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um prazer poder participar contigo aí, com a Liga Gaúcha, com o X1, né, para falar um pouquinho dessa grande final da Série B 2023. Um confronto que a gente vem falando aí, até nos bastidores, professor Sandro, já teve a primeira partida, óbvio, mas um confronto que vinha sendo aguardado há um tempo, porque as duas equipes meio que bateram na trave de se enfrentar e até que enfim estão na disputa do título, né?
É verdade, desde o ano passado, né, da Série C, quando as duas equipes foram formadas para tentar chegar realmente às finais e as duas equipes caminharam bem, e só que não se cruzaram na competição, né, em virtude de chaves diferentes e conferências, etc., né, acabamos não se cruzando, né, nós acabamos nos sagrando campeão, o Cerro Largo obteve a terceira vaga ali, e as duas equipes subiram. E novamente nesse ano, né, apesar de nós estarmos na mesma competição no início do ano, na Supertaça Farroupilha, também novamente ficamos em chaves diferentes, né, e acabou não havendo confronto. O Cerro Largo lá chegou na final, né, fez a final com o Guarani de Frederico, nós acabamos saindo fora antes, né, e mais uma vez não houve confronto. E agora, na Série B de 2023, novamente ficamos em chaves distintas, né? E o confronto acabou, né, acontecendo agora justamente nessa grande final, né? Um confronto, como tu disse, aguardado por alguns. A gente sabe, tenho certeza que do outro lado também a gente respeita muito o trabalho de um do outro, sabe a seriedade e o projeto de cada equipe, que os projetos são muito estruturados, sérios, né? Então o confronto acontece agora nessa grande final. Como tu disse, já teve um primeiro jogo bastante equilibrado também, e o placar mostra isso. E agora vamos para esse jogo derradeiro lá em Cerro Largo, né, sabendo da dificuldade que é jogar em Cerro Largo, da qualidade do adversário, mas também acreditando muito, como foi desde o princípio dessa Série B, acreditando muito no potencial do nosso trabalho e no potencial do nosso grupo também. Professor Sandro, o que o time da AGF de Agudo fez para chegar neste momento, para chegar neste jogo, para chegar nesta final, professor Sandro? Eu acredito que essa chegada na final da Série B, né, ela iniciou ano passado, né, na estruturação do trabalho desde o início da Série C, desde do primórdios lá, quando a diretoria da AGF se propôs a retomar a equipe a nível estadual, né, a diretoria que já havia sido campeã da Série Bronze em 2003, né, quase que a mesma diretoria, com um acréscimo de um membro só daqueles que já estavam em 2003. Então começou a estruturação o planejamento da chegada à Série A. Ele começou, obviamente, que o ano passado, quando iria iniciar a C, né? Claro que talvez nem nos melhores sonhos a própria diretoria, o torcedor, enfim, a comunidade imaginasse que essa ascensão seria de forma tão rápida, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil ascender tanto da Série C para B e principalmente da B para A, né? A gente sabe a paridade, a força das equipes na Série B. Então, o ano passado, em virtude daquela belíssima campanha do título invicto, das conquistas dos títulos que houveram ano passado, né? Deu a certeza de que todo o trabalho e o planejamento estava no caminho certo. E aí, esse ano foi dado sequência, na verdade, é um planejamento já iniciado em 2022, dado sequência, é claro, aparando as arestas, ajustando o que tem que ser ajustado, porque a gente sabe, como eu falei já, da dificuldade de disputar uma Série B, a qualidade das equipes, a paridade dos trabalhos, né? Mas nós conseguimos manter de um ano para o outro uma base interessante da equipe. Então nós já não iniciamos do zero, apesar de termos iniciado uma semana antes da Supertaça Farroupilha o trabalho, né? Mas para o ano nós já iniciamos com uma boa base da equipe, uma boa base do trabalho, não saímos da estaca zero, isso foi importante também. E aí conseguimos agregar atletas que vieram para somar, agregar junto ao objetivo, ao trabalho, né? E fomos construindo ao longo dessa Série B essa final e esse acesso, né? Foi uma Série B, como eu disse, difícil, bastante disputada. Nós tivemos até alguns resultados que a gente não planejava, mas em virtude da qualidade das equipes e do nivelamento técnico de uma Série B, que sempre foi, desde o tempo da federação, era a menina dos olhos, né, da federação, porque era um campeonato mais nivelado, né? Hoje em dia não é tanta diferença assim do nivelamento técnico, mas ainda existe uma diferença em relação à Série A. Então, a gente sabia que ia ser uma competição difícil, nos preparamos o melhor possível para isso. O trabalho seguiu forte, o trabalho seguiu de forma profissional, como já era desde o ano passado. E eu acho que a gente que é salonista, né, eu acho que o futsal ganha
com a chegada dessas duas equipes à final, essas duas equipes ascendendo à Série A, duas equipes que vêm com projetos já bem estruturados, projetos sérios. É claro que uma ascensão precoce, assim como a nossa, né, ela acaba pulando algumas etapas que a gente tem que saber administrar isso ao longo dessa chegada na Série A, né? Foi uma subida muito rápida, né? E que como eu falo, que acaba às vezes saltando etapas e o amadurecimento, vamos dizer assim, do grupo de trabalho, do projeto, né, acaba sendo acelerado. Então, mas é bom, né, melhor do que ficar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos tentando ascender, como a gente já viu por aí, né? Então, é bom estar já com o objetivo alcançado, mas é claro que a caminhada foi árdua, a caminhada foi difícil, a caminhada foi realmente dura, mas a gente sempre acreditou. Enquanto diretoria, né, a nossa diretoria ela é formada basicamente por cinco pessoas, cinco abnegados aqui da AGF. A comissão técnica, montei uma comissão técnica, mantivemos a comissão técnica, na verdade, do ano passado, uma comissão técnica que já estava bastante entrosada, né, e que já sabia dos objetivos para esse ano. O grupo, como eu já falei, mantivemos uma base, mais ou menos 50% do elenco, os outros 50% reforçamos pontualmente. Tivemos a maior parte de acertos, né? A gente sabe o quanto é difícil nessa parte de estruturação e de montagem de elenco. É importante que seja mais assertivo, né? E nós conseguimos ser mais assertivos nas escolhas e realmente na composição do grupo. E isso foi importante também. Conseguimos manter praticamente 90% do grupo o ano inteiro. E isso foi importante na manutenção e na sequência do trabalho. Essa rápida ascensão aí precisa fazer com que haja uma ligação, professor Sandro, do planejamento com a realidade, com os resultados, né? De que forma é possível realizar isso, né? Fazer essa ligação, fazer com que o planejamento realmente dê resultados. Né? Trazer da teoria para a prática é o grande né, ponto, né, do sucesso da equipe, né? Conseguir trazer da teoria para a prática, do papel para a quadra. E isso, graças a Deus, um trabalho de todos, né? O esforço de todos. Claro que a gente o projeto tem muita coisa a evoluir ainda, né? É um menino ainda, a criança, é um bebê, projeto de 2 anos, obviamente que tem muita coisa a melhorar, a evoluir, mas a gente vem conseguindo ao longo do tempo, dentro das nossas possibilidades e limitações, né? A gente vem crescendo e vem sempre com o pé no chão. Isso é importante, né? Para o projeto ser duradouro, ser longevo, né? Não ser aqueles projetos aventureiros que ficam, aquelas equipes que ficam 1, 2, 3 anos e depois somem, né? É importante que o projeto seja o mais longevo possível, por isso ter os pés no chão e trabalhar muito, né? Eu te diria que o segredo para trazer da teoria para a prática, né, o planejamento para as vitórias, para os resultados, é trabalhar muito, é acreditar muito no trabalho, é trabalhar bastante realmente. Não existe a fórmula mágica, é trabalhar e ir ajustando, encaixando as convicções com a prática, para que a gente consiga fazer o que a AGF fez nesse ano, já o segundo acesso consecutivo, né, a segunda chegada na final consecutiva, né, não terá a possibilidade de buscar um título invicto, como foi no passado, mas tem a possibilidade de buscar outro título que seria o 5º título em 2 anos de projeto. Isso é muito importante para a manutenção e para a sequência, né? Aliado a todo o envolvimento da comunidade, aliado a todo o envolvimento dos patrocinadores, dos apoiadores, do poder público municipal, né? Das leis de incentivo ao esporte estadual. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que fazem o projeto ir crescendo passo a passo e galgando objetivos ainda maiores, né? Graças a Deus a gente teve sucesso nesses 2 anos, mas sabe que agora o salto de qualidade é muito grande e a gente tem que se adaptar o mais rápido. A AGF, no caso, tem que se adaptar o mais rápido a essa transformação que virá na sequência, né? De uma Série B para uma Série A que muda muita coisa e tem que estar o mais preparado possível dentro da sua realidade para que consiga se manter, né?
objetivo dos clubes que sobem é, no primeiro momento, tentar se manter, e esse não será diferente com a GF. O senhor falou sobre os abnegados da diretoria, mas é importante a gente ressaltar também o que representa, e falou também sobre a força da comunidade, o abraço da comunidade, o que representa, né, essa força da comunidade, da torcida, no apoio da equipe, que a equipe da GF recebeu durante o campeonato, professor Sandro? Representa muito, Luciano, foi sensacional, assim, o ano passado era ginásio cheio, todo jogo, né, aqui não só Agudo, mas a quarta colônia, como chamamos aqui na região central do estado, são vários municípios que são adjacentes a Agudo aqui, né, na região central e perto, né, com distância próxima, e além da comunidade agudense, do torcedor de Agudo, da Fúria Laranja, que é uma torcida diferenciada em termos de organizada também, que apoiou sempre muito e fez grandes festas no ginásio e faz até hoje, né? Além disso, a comunidade de maneira geral da quarta colônia, da região central do estado, né? Vem gente assistir os jogos não só de Faxinal, de Restinga, de Nova Palma, de toda a quarta colônia aqui, mas de Santa Maria também, que é 60 quilômetros daqui, vem pessoas que gostam do futsal, que acompanham a GF e que se engajam, né, nessa força, nesse projeto. Então, a importância do torcedor, da comunidade, dos apoiadores é imensa nesse contexto todo. Como a gente chama popularmente, o sexto jogador realmente nos jogos em Agudo e fora deles também, né? Muitos jogos que puderam apoiar, as finais que foram fora de casa e puderam estar presente em grande número, apoiando a equipe, se fazendo presente, né? Como eu disse, não só a Fúria Laranja, que é a nossa torcida organizada, mas o torcedor de uma maneira geral, as famílias que abraçaram o projeto aqui, a gente tem enorme gratidão por isso, enorme reconhecimento também e sabe da importância do engajamento de todos no projeto, que se não fosse assim, talvez o sucesso demoraria mais. Dizem que um bom time de futsal precisa ter a cara do treinador, né, professor Sandro? Qual é a cara que tem a equipe da GF de Agudo, hein? Não, a cara nem tanto, porque senão era um time feio pra caramba, né? Mas eu entendo, né? É claro que a gente brinca, mas a GF é exatamente isso, né? A gente tenta, no dia a dia, deixar uma equipe muito equilibrada, muito competitiva, uma equipe que tenha a máxima qualidade possível com a posse da bola, tenha organização, né? A gente sabe, quem conhece a gente sabe o trabalho, sabe que a gente gosta de uma equipe bastante tática, uma equipe bastante que busque ser inteligente dentro da quadra, né? Que não jogue o jogo só o jogo livre, né? Mas que a gente tenha um mínimo de organização possível para que também a gente facilite o jogo livre, o jogo, né? O jogo, na verdade, é o caos, né? A gente tenta organizar um pouquinho esse caos do jogo, né? Para que a nossa equipe responda bem nos momentos de necessidade do jogo, né? E dentro disso tem vários fatores, né? Que a gente trabalha e, graças a Deus, temos tido sucesso, né? Nas nuances que eu chamo do jogo, nas fases do jogo e nos fundamentos do jogo, né? Então, eu acredito que hoje, né, a equipe tem assim uma identidade, né, desde o ano passado na Série C, mas na Série B tem uma identidade sim, de uma equipe bem postada, de uma equipe equilibrada, que busca o equilíbrio entre o ataque e a defesa, que seja uma equipe minimamente organizada tanto para atacar quanto para defender, que seja uma equipe intensa em todos os sentidos. Intensidade é uma palavra básica no nosso trabalho também. Então é isso, né? Eu acho que isso ajudou muito a equipe da GF a ter uma identidade. E a partir dessa identidade, né, com o trabalho de todos, trabalho, como eu disse, da comissão, né, trabalho da diretoria, trabalho de todos, né, a gente conseguiu unir forças e chegar forte nessa grande final, aí, chegar realmente sendo merecedor desse segundo acesso consecutivo. Não querendo dar spoiler, muito menos arma para o inimigo, professor Sandro, mas qual é o ponto forte que o senhor avalia do seu adversário? O que o Cerro Largo Futsal tem de ponto forte, professor Sandro? É uma equipe extremamente qualificada, né? Tem atletas com características que se completam ali, né? Nós vimos uma equipe muito bem estruturada na quadra, com o trabalho do Ferretti realmente bem visível também. A gente já sabe da qualidade do Ferretti, a gente já teve no outro estado junto também, né, sendo adversários, mas já nos conhecemos
de outra data, e sabe que as equipes do Ferretti são bem estruturadas, são bem treinadas também. A equipe do Cerro Largo tem, além da qualidade técnica individual, tem uma estrutura de equipe muito boa, tem na sua transição uma transição muito forte, tem na sua... Não é à toa que é a melhor defesa da competição, tá? Não é à toa que realmente tem ali variações táticas interessantes, dependendo dos quartetos que o professor Ferretti utiliza. Então a gente, como sempre, né, estudou bem a equipe do Cerro Largo, o grupo está bem consciente daquilo que nós temos que tentar neutralizar de virtudes do adversário e tentar potencializar as nossas virtudes também em relação a esse próprio adversário, em relação àquilo que a gente acha que pode ser também explorado de acordo com o que a gente viu até aqui, né? E eu tenho certeza que do outro lado é mais ou menos isso também, e eles vão... O Ferretti deve ter trabalhado bastante nesse sentido daquilo que, não só daquilo que foi o primeiro jogo, mas daquilo que foi o ano inteiro das equipes, né? E são equipes com características um pouquinho diferentes, eu acredito, mas todas as duas com qualidade, com potencialidades muito interessantes, coletivas, né? Eu sempre bato nesse ponto que a nossa equipe, o grande craque da nossa equipe é o jogo coletivo, é a coletividade da equipe, e assim vencendo, e assim, graças a Deus, viemos colhendo bons frutos. E não vai ser diferente nessa final, né? Temos que ter um jogo coletivo forte, um jogo realmente de muita concentração aos detalhes do jogo, porque jogos equilibrados a gente sabe que tendem a ser decididos nos detalhes, e a gente vai tentar fazer com que esses detalhes atuem a nosso favor na noite do próximo sábado. Professor Sandro, da ressaca do acesso para a preparação dos jogos decisivos das grandes finais, como é que é esse período de trabalho, hein? Dá para trabalhar, corrigir alguma coisa? Tem que dar, né, Luciano? A gente sabe que é um período diferente, né? Um período de final de ano, o atleta fica ansioso já para saber, para planejar o ano seguinte dele, então a gente tem que trabalhar muito a cabeça do foco, né? O foco, ele não pode, nesse momento, se esvair, né? Não podemos perder o foco, ficarmos sentados e comemorando o acesso, né? Não nos trará de maneira nenhuma o título, né? Então, a gente sabe que é uma época complicada para todos os profissionais desse esporte que querem definir o seu futuro, então ficam, de certa forma, ansiosos, né? Para saber se vão renovar, se vão ir para outra equipe, já recebendo convites de outras equipes, quem sabe, né? Então a gente tem que trabalhar também o emocional, trabalhar a cabeça para que o foco fique o mais voltado possível, né? No fundamental que é nessa grande final agora, porque qualquer uma das equipes que estiver desfocada e não estiver com foco total, obviamente sairá perdedora desse confronto. O quanto o resultado do primeiro jogo impacta nessa partida de volta, professor Sandro? O primeiro jogo, como a gente costuma falar, ele não decide nada, mas ele encaminha algumas situações para o segundo jogo, né? Então é importante, eu acredito que pelo que foi o jogo, um jogo bastante nivelado, onde os dois goleiros trabalharam, onde as duas defesas tiveram, vamos dizer assim, sucesso sobre os ataques, né? Eu acho que a tendência, né, que seja mais tendência, e a tendência nem sempre é o que acontece, mas a tendência é que seja mais um jogo equilibrado, obviamente, né? Mas a gente, como eu disse, a gente está muito confiante que a gente possa reproduzir em Cerro Largo o que a gente já conseguiu ter êxito em Itapejara e Entre Juiz, que foram classificações buscadas fora de casa, e agora não é uma classificação, é um título, né? Mas a gente respeita, sabe que no ginásio Rock Nedel o Cerro Largo é muito forte, está invicto, e a gente já enfrentou em outros anos, não só o Cerro Largo, mas a antiga equipe da Acre, sabe a força que tem o Rock Nedel, né? Mas eu acredito que a nossa equipe maturou bastante ao longo da competição, conseguimos atingir uma maturidade interessante nesse sentido, e vamos confiantes em que possamos sentir o mínimo possível esse fator. Mas é claro, né? Tanto para o lado do Cerro Largo quanto para o lado do Agudo, né? As estratégias em relação ao primeiro resultado, elas são obviamente talvez um pouco distintas, né? Mas, como eu disse, ficou tudo em aberto para o segundo jogo. Qualquer uma das equipes que vencer no tempo normal se sagra campeã, e se nenhuma delas conseguir vencer, a partida vai ter que ser decidida ou nos 10 minutos vindouros ou nas penalidades. Então,
são 40 ou 50 minutos de muita concentração e intensidade, e as duas equipes sabendo o que fizeram aqui, do nosso lado especificamente sabendo e já tendo trabalhado em cima daquilo que nós temos que melhorar em relação ao primeiro jogo aqui lá em Cerro Largo, né? E vamos ter que nos adaptar rápido ao espaço também, é uma quadra diferente, a quadra de Cerro Largo é uma quadra um pouco diferente em termos de espaço físico, uma quadra bastante larga e não é tão comprida assim, então ela dá uma noção de espaço um pouquinho diferente ao atleta, então o atleta tem que se adaptar o mais rápido possível dentro do jogo, nos primeiros minutos de participação já tem que se adaptar para não estranhar muito, né? Mas tudo isso, né, foi trabalhado durante a semana e a gente espera que a gente possa reproduzir e continuar trazendo da teoria para a prática a preparação. Professor Sandro, muito obrigado pela sua participação nessa parceria aqui do YouTube da Liga Gaúcha de Futsal com o X1 Futsal. Boa sorte no jogo decisivo desse final de semana, professor Sandro. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aí que acompanharam, que torcem pela GF ou que torcem pelo Cerro Largo. Parabenizar de antemão as duas equipes, a nossa equipe, a GF, pelo trabalho recente e exitoso. Parabenizar a equipe do Cerro Largo, que já estava, né, há 10 anos, né, nessa volta deles aí, buscando também esse acesso. Outra grande equipe que se preparou e se planejou muito bem para isso, investiu pesado para isso. Então agora é desfrutar esse momento, é fazer mais uma grande final, mais um jogo grande de final, para o público que for ao ginásio, para o público que acompanhar nas redes sociais da Liga Gaúcha ou de algum outro veículo. E parabenizar também o Luciano, o X1 e a Liga Gaúcha pela parceria aí, contribuindo e muito para a modalidade, levando né, o trabalho das equipes para todo mundo. Então, um grande abraço a todos e nos vemos na final. Obrigado, professor Sandro Couvero, técnico da equipe da GF de Agudo, também participando por aqui. Também comentamos e tivemos a participação do Rodrigo Ferretti, né, técnico do Cerro Largo Futsal. Portanto, neste sábado, dia 2 de dezembro, a segunda e decisiva partida da final do Gauchão Sicredi Futsal Série B em Cerro Largo. Cerro Largo Futsal recebe a GF de Agudo. Primeiro jogo, empate em 1-1. Tudo se define nesta segunda e decisiva partida. Boa sorte às equipes, boa sorte às torcidas, às comunidades do nosso futsal gaúcho, das competições promovidas pela Liga Gaúcha de Futsal. Sou Luciano Andrade. Agradeço mais uma vez aqui em nome da equipe do X1 Futsal, a diretoria da Liga Gaúcha de Futsal, pela confiança, nessa responsabilidade de também trazer um pouquinho de conteúdo a respeito da Série B do Gauchão de Futsal por aqui no YouTube da Liga Gaúcha de Futsal. Mais uma vez lembrando para todo mundo se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar aquele print, né? Tirar foto, mandar aquele print, marcar o Gauchão de Futsal nas redes sociais, a Liga Gaúcha de Futsal nas redes sociais, o X1 Futsal também, para você interagir sempre junto com a gente. Certo, pessoal? Muito obrigado à companhia e audiência de todos. A gente se fala numa próxima. Valeu, aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.